texto dessa manhã é Gênesis capítulo 1, versículos 26 até 31. Como a leitura já foi feita, nós vamos fazer a leitura pausadamente à medida que vamos avançando. Eu gostaria de introduzir o nosso tempo falando a respeito de uma das palavras mais faladas no século 21, que é a palavra relativismo. Já ouviu falar? Relativismo diz que tudo é relativo. Por exemplo, você pode adorar a um único Deus e dizer que a igreja é o povo desse Deus, mas na verdade isso é relativo, porque se isso funciona para você, é ótimo, essa é a sua verdade, mas para mim não existe Deus e essa é a minha verdade e as duas verdades estão corretas, você tem a sua, eu tenho a minha, isso é relativismo. Outro exemplo, você pode dizer que o casamento é entre homem e mulher, e isso pode ser certo para você, mas para mim casamento pode ser entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre adulto e criança, entre ser humano e animal, enfim, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Mas o desafio dessa manhã é pensar que o mundo de tantas verdades que se contradizem e que se transformam em tantas mentiras, será que é possível nós termos um absoluto? Será que existe alguma verdade superior a todas as outras meias verdades? Será que existe uma regra, um padrão que todos os homens deveriam seguir e que funcione em todos os locais do mundo? É justamente para saber disso que nós vamos estudar esse texto de Gênesis 1, 26 a 31. Mas para que a gente descubra se há, nós precisamos deixar de olhar para a vida com os olhos de homem e começar a estudar a vida com outra perspectiva, com o olhar de alguém, e esse alguém com A maiúsculo, que tem autoridade sobre todas as coisas. Esse alguém é Deus. E esse Deus é o Criador de tudo que existe. O texto é Gênesis 1, 26 a 31. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento, antes de estudarmos o texto. Deus, nós estamos vendo a Tua Palavra, e o nosso coração anseia por Te ouvir. E eu oro para que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração nesse momento, para que possamos compreender os Teus desígnios para nós. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa limitação, e quebra o nosso coração, nos anime, nos motive, nos exorte nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para que a gente continue, precisamos lembrar de 3 informações sobre o contexto de Gênesis 1. Primeiro é que Gênesis é o livro dos começos. Número 1 aí na sua folha, no contexto. Gênesis mostra como foi que tudo começou, como Deus criou o universo, os animais, a humanidade, a família, como o pecado entrou no mundo, como foi o início das civilizações, como começou a adoração a Deus, como começou a fuga de Deus, como começou a idolatria. O livro de Gênesis mostra sobre os começos. A segunda informação é que Gênesis foi escrito por Moisés, provavelmente no deserto do Sinai. Então o povo de Israel tinha acabado de ser liberto das mãos do faraó no Egito, e lá eles foram escravos por 400 anos. E durante todo esse período Deus ficou em silêncio, não deu nenhuma revelação nova ao povo. E por essa razão eles estavam mergulhados na maneira de pensar dos egípcios. Eles cozinhavam, eles pensavam, eles trabalhavam, eles se casavam, eles criavam filhos da mesma maneira com que os egípcios faziam. Só que eles também eram influenciados pela religião egípcia. E essa religião ensinava que haviam vários deuses, deuses representados pelos seres da natureza. Então o sol era um deus, a lua, os pássaros, os gatos, as montanhas, enfim, até mesmo os homens eram adorados. A exemplo, por exemplo, do faraó, que era considerado o filho dos deuses. E é por esse motivo que Moisés escreve esse livro de Gênesis, para mostrar para os israelitas que os egípcios, na verdade, estavam errados, e que não é assim que você deve encarar a natureza e as divindades. E nesse livro, Moisés vai mostrar que Deus é o Criador de tudo que existe, e Deus é único. E porque Deus é quem é, o homem deve viver à luz daquilo que Deus julga ser correto, e não o que o homem acha que deve ser correto. A terceira informação é que Gênesis, no capítulo 1, narra como Deus criou o universo.
E o universo abrange a terra, os animais e o homem também. E Deus fez isso em 7 dias, e tudo pelo poder da sua palavra. Deus falou e as coisas começaram a existir. A terra criou forma, os mares se dividiram, o sol e a lua foram para o seu lugar, as plantas cresceram, os peixes nasceram e os animais terrestres foram criados. E até agora, nós vimos do versículo 1 até o versículo 25, já se passaram 5 dias. E nós estamos no meio do 6º dia da criação, no versículo 26. Mas esse dia ainda não se acaba até que aconteça aquilo que nós acabamos de ler, a criação da humanidade. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é a criação do homem e da mulher. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa de que nós somos informados é que Deus disse no versículo 26, façamos, ou produzamos, fabriquemos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu gostaria que você percebesse 2 detalhes aqui. O primeiro é que Deus diz, façamos, e não irei fazer. Você percebe isso? Está no plural. É uma ideia, é um convite, é uma proposta, e Deus faz a alguém que estava com ele naquele momento. Mas com quem Deus está falando aqui? Há pessoas que vão dizer que Deus está falando com os anjos. Outros vão falar que ele está falando com os animais, e por isso ele criou o homem como um macaco. Outros vão dizer tantas outras coisas. Mas o versículo 27 nos diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Então Deus não estava falando com os anjos, não estava falando com os animais, ou com as plantas, ou com quem quer que seja. Deus estava falando consigo mesmo. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, está conversando. E Ele propõe criar o homem segundo a sua imagem. O segundo detalhe desse primeiro ponto, perceba que o homem será criado conforme a imagem de Deus. Ponto número 2 aí. O que será que isso representa? Alguns vão dizer que o homem ser imagem de Deus é a capacidade que ele tem de pensar, de conversar, de se relacionar, etc. Tudo isso é verdade. Mas parece que o autor desse texto, ele quer nos ensinar algo um pouco mais específico do que essas coisas. E ele vai deixar isso bem claro no restante do versículo 26. Olha o que ele diz: tenha esse homem que eu vou criar domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e sobre os répteis da terra. A palavra domínio aqui traz a ideia de governar, de subjugar, de exercer o papel de dono de alguma coisa. Ou seja, à primeira vista, ter a imagem de Deus dava ao homem o direito e a autoridade de governar sobre a criação de Deus. E é por isso que Moisés usa essas 2 palavrinhas, imagem e semelhança, porque elas eram palavras sinônimas na época, como são hoje, né? Fala imagem e semelhança, é quase a mesma coisa. Elas eram usadas para se referir a imagens régias no tempo de Moisés. O que eram imagens régias? Imagens régias eram estátuas, pequenas estátuas de reis, que eles mandavam fazer para colocar no seu reino, espalhadas pelo seu reino. E todas as vezes que os seus súditos olhassem para aquela estátua que representava o rei, eles lembrariam que aquele rei era o dono daquela terra onde eles estavam. Não só dono da terra, mas dono deles mesmos. Então aquela imagem servia para que ele lembrasse de que ele tem um rei, de que ele tem um dono, de que ele tem um senhor. E essa foi a mesma ideia usada depois para gravar a imagem do imperador na moeda do país. Quem olhava para a imagem com a estampa, a face do imperador na moeda, lembrava: esse dinheiro é do rei. Apesar de que está na minha mão, pertence ao rei, pertence ao imperador. Então, em resumo, ser criado à imagem de Deus significa, em primeiro lugar, diante do texto, que esse homem será um espelho de Deus na terra. O homem será o representante de Deus em toda a criação.
Ele seria como um capataz, como um mordomo, como um governante. E toda a criação ia lembrar do seu Criador quando olhasse para o ser humano, até o próprio homem. Olhando para si ou olhando para outro semelhante, ele ia lembrar que Deus é o dono de todas as coisas. E Deus então, no versículo 27, ele cria, ele gera o homem conforme a sua imagem. Perceba aqui que o texto coloca uma nota de rodapé para nós. Ele diz, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, quando Deus planejou criar o homem no versículo 26, isso significa que ele ia criar a humanidade. E nós vemos no versículo 27 que a humanidade é composta de macho e fêmea. É composta de homem e mulher, de menino e menina. E aqui nós encontramos um grande princípio das Escrituras, que é o nosso terceiro detalhe nesse primeiro ponto. É que para Deus, tanto o homem quanto a mulher são iguais em importância. Tanto o homem quanto a mulher são iguais em importância. Não é porque Deus deu para os dois tarefas diferentes que ele considera um maior ou menor que o outro. Mas é interessante que isso não era compreendido bem na época em que esse livro foi escrito e nem é compreendido hoje em dia, né? Naquela época as mulheres, também como os idosos e as crianças, para você ter uma noção, eles eram tratados como seres inferiores aos homens. As mulheres em específico eram consideradas só como objeto de prazer e de reprodução do homem. E elas só serviam para satisfazer as necessidades dos homens. E cá entre nós isso não é muito diferente dos nossos dias, né? Na cabeça de muito homem a mulher serve só para isso. Nós vemos hoje homens que não consideram as mulheres como seres capazes de pensar, como eles. Nós vemos muitos maridos que veem as suas esposas como seres inferiores, como subalternas, como escravas, como serviçais. Nós vemos até muitos pastores que não conversam sobre assuntos teológicos com as suas ovelhas femininas, com a consideração de que assuntos muito profundos de teologia são muito difíceis para a compreensão feminina. Então a mulher não vai conseguir entender a teologia que eu converso com o homem. Por incrível que pareça, isso acontece. E talvez, pior do que tudo isso, é o fato de que muitas mulheres foram para o outro extremo. Então, de um lado nós temos os homens oprimindo as mulheres, do outro lado nós temos as mulheres querendo oprimir os homens e sair no braço de ferro contra essa situação. E aí nós temos os movimentos feministas em que as mulheres dizem que são superiores aos homens. E chegam a afirmar que não precisam do homem, que conseguem viver sozinhas, que estão muito bem assim. Surge então não só o feminismo, mas o movimento de lésbicas e tantas outras ideias, todas oriundas dessa guerra dos sexos que acontece. Mas Deus tem a intenção nesse texto de mostrar para nós que não há diferença em importância entre o homem e a mulher. Os dois possuem a imagem e a semelhança de Deus, e isso mesmo depois da queda continuam tendo a imagem e a semelhança de Deus, apesar que agora distorcida pelo pecado, mas continua sendo a imagem de Deus. Esse é o motivo porque em Gênesis 9 Deus proíbe o assassinato, porque ele diz no homem há a imagem de Deus ainda, e 9 já tinha caído, todo mundo já estava caído no pecado. Tiago capítulo 3 versículo 9 vai dizer também que o homem foi criado e ainda tem a imagem de Deus. Então homem e mulher tem importância igual diante de Deus. E isso implica em algumas coisas para nós homens. Que nós devemos dar valor e atenção às mulheres da mesma maneira com que nós fazemos com outros homens. Implica em nós considerarmos as mulheres como nós, detentoras dos mesmos direitos, carentes das mesmas necessidades que nós temos. Uma mulher também consegue pensar teologicamente, uma mulher também tem opinião, também tem sentimentos, também se sente cansada, também tem direito ao controle da televisão, enfim. Mas isso significa também que as mulheres precisam entender que os homens também são seres humanos tanto quanto elas. Homens também precisam de auxílio, também precisam de carinho, de atenção, de amor, etc. Porque o ideal de Deus nunca foi essa queda de braço entre os sexos. E nem o homem deve pensar que é maior ou que é melhor que a mulher, e que consegue viver sem a mulher, e nem a mulher pensar que é superior ao homem e que deveria estar acima do homem. Porque nós podemos ter funções diferentes dadas por Deus, mas nós somos iguais em importância diante de Deus.
Nós somos iguais no ser, como diz Davi Murk, diferentes no fazer, mas iguais no ser. Então, para nós homens, algumas perguntas de desafio. É assim que nós vemos nossa esposa? Iguais a nós? É assim que nós vemos a nossa mãe? As nossas colegas de trabalho? As nossas irmãs na fé? E para as mulheres, é assim que, mulheres, vocês veem seu marido? É assim que vocês veem seu pai, o seu pastor, os seus irmãos na fé? Nós precisamos abandonar o nosso senso de superioridade, o senso de egoísmo e entender que o outro do sexo oposto tem as mesmas necessidades, as mesmas carências que nós temos. Então o desafio é pararmos de pensar só em nós e começar a pensar mais naquele que está do nosso lado. Porque todos os seres humanos possuem a imagem de Deus e são importantes para Deus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é a orientação ao homem e à mulher que Deus dá. Perceba o que o versículo 28 diz. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Nós lemos aqui que Deus abençoou o casal. Mas a pergunta é: que bênção é essa que Deus está dando para eles? O texto continua e nos mostra que o Senhor disse algo para eles. E aqui, a forma com que o texto original está escrito é a mesma que nós lemos lá no versículo 22, quando estudamos que Deus abençoou os animais das águas e dos ares, os peixes e as aves. E como Deus os abençoou? O texto diz: e Deus os abençoou dizendo. Ou seja, a bênção é exatamente o que Deus está falando. A bênção que Deus está dando a esse casal é o que Ele está falando ao casal. A maneira com que ele está sendo abençoado. Mas o que foi que Deus disse para o povo? O versículo 28 continua, e nós vamos perceber que Deus dá 5 ordens ao homem e à mulher. Mas todas essas ordens elas podem ser divididas em 2 categorias. 2 tarefas fundamentais da raça humana, dadas a Deus, a todos os homens, ao casal que representa a humanidade. A primeira tarefa da humanidade é encher a terra com filhos. Encher a terra com filhos. As 3 primeiras ordens mostram isso. Perceba as ordens que Deus dá. Primeiro, sede fecundos, ou frutifiquem-se. Segundo, multipliquem-se, sejam numerosos. E terceiro, encham, preencham, completem a terra. Perceba que alguns detalhes dessa tarefa aqui. O primeiro detalhe, na letra A aí, é que Deus criou o casamento. E isso é interessante. O casamento é uma instituição divina. O casamento não foi um acidente de percurso, mas foi um plano de Deus. Certa vez, quando nós estávamos em viagem, em férias, nós vimos um jovem com uma camiseta escrita, tinha um desenho de 2 noivos no altar de um casamento e embaixo escrito Game Over. Tem muitas pessoas que pensam e dizem assim, né? Quem criou o casamento não sabia o que estava fazendo. O casamento é algo horrível, o casamento é uma prisão. Se você vai entrar no casamento, você está acabando com a sua vida. É assim que o mundo vê o casamento. Mas ele foi criado por Deus, então o casamento era para ser algo bom. O problema é que nós estragamos o casamento com os nossos pecados. O segundo detalhe, na letra B, é que para Deus o casamento é entre um homem e uma mulher. Nada de bigamia, que são 2 cônjuges, ou de poligamia, que são várias pessoas dentro de um relacionamento. Nada de homossexualismo, nada de lesbianismo, ou seja lá o que for. Casamento é entre um homem e uma mulher. Então qualquer outra estrutura conjugal é contrária ao plano original de Deus. O terceiro detalhe é que Deus criou, deixa eu falar baixo, o sexo. Deus criou o sexo na letra C. E essa declaração aqui, ela pode ser um pouco pesada para algumas pessoas, mas ela é a pura verdade. Deus é o criador do sexo, porque senão seria impossível que o casal tivesse filhos. E não precisa dar uma aula de anatomia para nós sabermos disso. Deus fez o homem e a mulher diferentes para que eles se complementassem.
E eles iam se multiplicar por meio do ato sexual. É interessante porque há uma tendência no evangelicalismo brasileiro de que o ato conjugal é pecado, é pecaminoso. E que é decorrência da queda, de que o sexo ele não foi criado por Deus. E que na verdade ele nem deve produzir prazer nas pessoas. Mas isso não é o que nós lemos na Escritura. Hebreus capítulo 13, versículo 4 vai dizer o seguinte: digno de honra entre todos, considerado mais precioso que tudo, seja o matrimônio, seja o casamento. E o texto de Hebreus ainda diz, bem como o leito sem mácula. Leito significa, é a palavra grega koité. Ele está se referindo não à cama, ele está se referindo ao coito, ao ato sexual. Sem mancha, sem adultério. Ou seja, Deus criou o sexo para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então casais casados não precisam se envergonhar disso. E os solteiros devem buscar o casamento para satisfazer as suas necessidades sexuais. Não há nada de errado nisso. Errado é praticar o sexo fora do casamento ou antes do casamento. O quarto detalhe, a letra D aí, é que Deus deu à humanidade a responsabilidade de criarem novas imagens de Deus. Perceba que o homem é o único, dentre todos os outros seres criados, diferente de todos os outros. E só ele possui a imagem de Deus. E agora Deus diz para ele, agora você vai multiplicar essa minha imagem sobre a terra. E esse era o plano inicial de Deus, que o ser humano enchesse a terra com novos adoradores de Deus. Que o casal tivesse filhos que mostrariam a toda a criação a glória de Deus. Mas o problema, nós sabemos, é que o homem ignora esse que os teólogos chamam de mandato cultural de Deus para toda a humanidade, que é um padrão de Deus para todos os seres vivos. Sejam crentes, sejam descrentes, o homem foi criado para cumprir esses propósitos. E esse é o padrão que todos deveriam seguir. E o que é impressionante é que na própria época de Israel, os homens se casavam com mais de uma mulher. Os homens tinham filhos que eram criados de qualquer jeito. Havia haomossexualismo, havia naquela época sexo fora do casamento, prostituição. Era muito comum nós vemos na adoração aos ídolos haver sexo com prostitutas, que eram chamadas prostitutas cultuais. E hoje em dia, nem se fale, né? O que nós vemos por aí, as coisas pioraram ainda mais. Nós temos visto, deixa eu até tomar água aqui, jovens que fogem o quanto podem do casamento, que ficam o máximo que podem na casa dos pais, que aproveitam o máximo que podem do sexo antes do casamento. Isso quando eles não se inflamam com pessoas do mesmo sexo que eles. Nós vemos hoje em dia casais que não consideram o sexo como um presente de Deus para eles, que banalizam esse ato, casais que deixam a pornografia entrar nos seus quartos, que procuram parceiros sexuais de fora, que adulteram, que mancham algo criado por Deus. Sem falar nos pais, principalmente pais cristãos, que geram filhos, mas não se preocupam com a importância desse ato. E o ideal de Deus era que essa nova criaturinha que foi criada fosse um adorador de Deus. Há pais que simplesmente querem encher o mundo, mas sem cuidar dos filhos, sem pastorear os filhos, sem apacentar os filhos. E esse com certeza não era o ideal de Deus. De maneira prática, nós precisamos valorizar a família como uma criação de Deus. Nós não podemos viver de maneira egoísta, de maneira com que nós queremos. E nós precisamos olhar para o ideal de Deus para todos nós. Então que o casamento seja conforme os padrões de Deus, seja entre um homem e uma mulher. Então que o sexo dentro do casamento ele não seja considerado pecaminoso, mas algo abençoado por Deus. Mas que fora do casamento ele seja algo abominável para nós. Que a criação de filhos não seja algo banalizada, mas que os nossos filhos não sejam largados a si mesmos. Mas que sejamos pais responsáveis pela formação do caráter dos nossos filhos, pastores dos seus corações. Essa é a primeira tarefa da humanidade. A segunda, ainda no versículo 28, é que o homem deveria governar a terra para Deus. Primeiro, ele precisava encher a terra com filhos. Segundo, ele precisava governar a terra para Deus.
Os dois últimos imperativos desse versículo se encaixam aqui. Deus diz: sujeitem ou subjuguem a terra, e ele está se referindo à natureza em geral, e dominem, governem sobre todos os animais. Lembra que nós vimos que o ser imagem de Deus era no mínimo ser um representante de Deus na terra? Nós vimos isso no versículo 26. E é isso que Deus ordena que esse casal faça, que esse casal governe a natureza para Deus. Então as plantas deveriam ser subjugadas e deveriam ser usadas para o benefício do homem, e os animais deveriam ser governados e submetidos ao domínio do homem. Mas em tudo isso o homem não deveria abusar da autoridade dada por Deus, porque ele estaria cuidando das coisas de Deus para Deus, como um mordomo. Mas nós podemos concordar que hoje em dia, cada vez mais esse propósito tem sido perdido, né? O homem não cuida da natureza para o Senhor. Pelo contrário, o que nós vemos é que o homem usa a natureza simplesmente para si. Enquanto ele faz isso, ele destrói e ele maltrata a natureza. Nós vemos florestas sendo dizimadas pelo lucro, nós vemos animais sendo extintos, isso quando não são maltratados pelo homem. Nós vemos a camada de ozônio sendo destruída por causa da poluição, as ruas tratadas como lixeira, etc. Então, parte de sermos imagem de Deus implica em nós cuidarmos da natureza para Deus. Mesmo que muitas pessoas não façam isso, como cristãos, nós não devemos maltratar a criação. Nós deveremos cuidar da criação, como se nós estivéssemos cuidando de algo que, na verdade, é de Deus, ou que é de Deus de fato. Nós deveremos zelar pelo meio ambiente, cuidar bem dos animais, enfim, cuidar da natureza como Deus cuidaria. E você entende que quando uma pessoa joga um copo de água no chão, ou um papel no chão, isso tem uma implicação teológica. Ele não entendeu que ele é responsável pela natureza, e que ele vai prestar conta diante de Deus de como cuidou da natureza. Isso muda até a maneira como você lida com o seu lixinho numa viagem. Deus nos deu a natureza para nos servir, mas não para que nós a destruíssemos. E quando ela nos serve da maneira correta, a glória é dada a Deus. Mas hoje em dia nós vemos o homem cada vez menos cumprindo esse propósito. Eu queria que você se lembrasse que essa foi a bênção de Deus ao homem. Lembra? E Deus os abençoou. E como Deus os abençoou? Dizendo isso, dando essas duas tarefas para o homem. Então, enquanto o homem cumpre essas duas tarefas, ele está sendo abençoado por Deus. Então, a intenção é: encha a terra com filhos da maneira de Deus. E, em segundo lugar, cuide da terra para Deus, que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Mas faça o contrário, e com certeza você não vai ser abençoado por Deus. Ignore o casamento, busque o homossexualismo, banalize o sexo, crie filhos sem responsabilidade, maltrate a natureza, e você vai colher o amargo gosto de estar nadando contra a correnteza da vontade de Deus. Porque quem não é por Deus é contra Deus. Nosso texto continua e nos mostra o terceiro ponto, que é a provisão ao homem e à mulher, versículos 29 e 30. E agora nós vamos andar um pouco mais rápido. Mas perceba o que o texto diz. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Elas vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Você vê no versículo 29 que, apesar do homem ter sido criado com tanta importância e com tanta autoridade, Deus faz questão de dar mais uma orientação a ele. Todas as ervas, todas as plantas, todas as árvores, todos os frutos e todas as sementes que há na terra vão ser o seu mantimento, vão ser a sua comida. Perceba que Deus não diz assim: olha, estão vendo esses animais aqui? Então, vocês podem comer o bicho que vocês quiserem. Deus diz: não, vocês estão vendo essas plantas, estão vendo esses frutos, essas sementes, eu tenho dado a vocês, cada uma delas, para o seu alimento. Mas isso não ficava só para os homens. O versículo 30, Deus diz que até os animais da terra, as aves e os répteis, e todo ser vivo que há na face da terra deveria se alimentar de toda a planta, ou de toda a erva verde, vegetais e frutos. Bom, não vamos entrar na questão de que se os animais eram herbívoros ou não, mas vamos olhar para o outro lado. O que tudo isso significa para nós? Que apesar do homem ser tão importante para Deus,
nós precisamos lembrar que ele ainda é dependente de Deus. Apesar de que eu e você somos tão importantes, nós somos dependentes. O homem não consegue viver sozinho. E isso significa que ele não pode reinar sobre a criação. Ele é um rei, sem que Deus dê o alimento para ele. Ele vai cuidar daquela planta, e aquela planta vai dar alimento para ele. Perceba? Ele é tão importante, mas ele também é tão dependente. E isso é tão nítido quando Deus diz no versículo 29, a Almeida, a revista atualizada, ela, no versículo 29, quando Deus diz, talvez você tenha essa versão, Deus diz assim: eis que vos tenho dado. Quem tem essa versão aí? Não é assim? O eis, sabe o que significa? Veja. A minha versão, ela omite essa palavra. Eis significa veja, perceba, observe. Observe que eu tenho te dado, porque vocês não conseguem sozinhos. Eu vos dou. É interessante isso, quem tem horta pode perceber muito claramente essa nossa dependência de Deus. Em uma lavoura nós podemos fazer tudo. Nós podemos arar o campo, nós podemos lançar a semente, adubar, regar a terra, mas nós não podemos fazer com que a planta cresça. Isso porque o crescimento vem de Deus. Então, se não fosse por Deus, nós não teríamos nada com que nos alimentar. E é por isso que nós agradecemos, ou deveríamos agradecer, pelo pão de cada dia. Porque as nossas refeições, na verdade, elas não são nossas por direito. Foi Deus quem nos deu. Se não fosse Deus, nós não teríamos nada para comer. Então você trabalha, o dinheiro é seu por direito. Mas se Deus não tivesse te dado vida, não tivesse te dado força, saúde, emprego, nada disso seria possível. Então você planta, você cuida da terra, mas se Deus não der o crescimento, você morre de fome. Isso nos ensina que nós não podemos viver com um senso de independência de Deus. Nós somos importantes para Deus, somos. Mas nós também somos dependentes de Deus. E ninguém continua respirando, ou ninguém para de respirar, se Deus não agir. Ninguém come um grão de arroz se Deus não produzir o crescimento daquela planta. Por isso nós precisamos saber que nós somos importantes, mas que nós não somos Deus. Eu gosto de uma frase, eu me esqueci o autor, que ele diz: só há um Deus na Terra. Só há um Deus em todo o universo. E você não é Ele. Nós não somos Deus. Nós somos carentes desse Deus. Nós somos dependentes desse Deus. Nós não controlamos as coisas, mas Deus controla. Nós não mandamos na natureza, Deus manda. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos de Deus. Mas o que acontece quando a pessoa se esquece disso? Ao invés de venerar a Deus, ela começa a venerar as coisas criadas por Deus. Ao invés de cuidar da natureza, o homem agora ele adora a natureza. Ao invés de cuidar dos animais, o homem começa a se prostrar diante dos animais. Ao invés de ser dependente de Deus, o homem adora a si mesmo e começa a adorar a outros homens. Romanos 1,25 diz que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Então, quando você se esquece quem Deus é e esquece quem você é, você pensa que pode viver longe de Deus e pode viver sem Deus. Mas isso é mentira, porque a sua vida não vai ser vida longe de Deus, será morte. Por isso o desafio para nós essa manhã é não viver longe de Deus. Não trocar a Deus pelas coisas criadas. Não pensar que você pode viver sem Deus. Ser mais grato pela provisão de Deus. Ter mais consciência de que você depende de Deus. E ver isso como uma lição do Senhor para que você não se orgulhe. Para achar que você é alguma coisa. Toda vez que você sentar e ter que se alimentar, lembrar: eu preciso de um prato de comida para viver. Eu não sou Deus. O nosso estudo termina, no versículo 31, com a constatação de Deus. E o texto diz: e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Deus vê
tudo que ele fez até agora, e ele constata que tudo isso havia ficado muito bom. Abundantemente agradável é a tradução desses dois termos. Ou seja, ao final do sexto dia, Deus havia realizado uma obra perfeita, uma obra maravilhosa, uma obra ideal. E é aqui que muitas pessoas não compreendem a realidade que nós vivemos hoje. Quando o cristão ele lê Gênesis 1, ele sabe que aquele era o ideal de Deus para a criação de Deus. Mas uma pessoa sem Deus, quando olha para esse mundo, ela acha que o mundo está tudo bem. Ela acha que a vida pode continuar sendo vivida da maneira com que ela tem vivido. Ela acha que um dia o homem vai conseguir consertar, arrumar todas as coisas. E tem uma grande esperança. Os filmes mostram isso. Não, nós vamos resolver o problema da humanidade. Nós vamos restaurar a natureza. Uma pessoa sem Deus, ela acha que o homem um dia vai ser bom o suficiente. Ela acha que a bondade vai reinar em todas as pessoas. Acha que ele mesmo consegue, ela mesma consegue viver longe de Deus, fazendo as coisas do seu próprio jeito. Mas isso é uma mentira. Porque o mundo não vai melhorar. Pelo contrário, a Escritura diz, e nós vemos pela prática, de que o mundo só está piorando. Quanto mais próximo do fim nós estivermos, pior será a terra. E as pessoas vão ser cada vez mais impiedosas, cada vez mais adúlteras, mais depravadas, maldosas, maldizentes, destruidoras da natureza, cada vez mais assassinas, egoístas, mentirosas. E a própria natureza também vai se manifestar como se estivesse pedindo o final dessa maldição. É por isso que nós vemos catástrofes ambientais, tsunamis, terremotos, violência no mundo animal, morte, porque a natureza está gemendo, ansiando a volta de Cristo, porque o que o pecado fez com ela é uma maldição. E é por essa razão que Deus agiu na história, e a Bíblia conta como foi essa ação divina. A história da Bíblia, ela conta a história de como Deus veio a esse mundo para consertar o estrago que o pecado causou. Então está tudo muito bom no capítulo 1, tudo muito bom no capítulo 2. Quando chega a Gênesis 3, mostra como o mundo chegou a ser o que é hoje. A serpente seduz Eva, que come do fruto que não deveria ter comido, dá ao seu marido e os dois caem. E por causa da queda dos dois, todos nós caímos com Adão. Ele nos representava. Mas a Bíblia conta a história de como Deus veio a esse mundo, apesar de que o homem não queria. E como Deus restaura o homem para viver novamente na sua presença. Colossenses 1:20 vai dizer que Jesus Cristo é a primazia, é aquele que reconcilia consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Isso significa que Jesus veio para consertar não só o homem, mas toda a criação. Eu gostaria de te convidar a abrir Romanos capítulo 8, e nós vamos encerrar com esse texto. Romanos 8, 19 a 22. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. A natureza está desesperadamente ansiando a volta de Cristo. A natureza clama Maranata. E se você sabe que o mundo não está bem, então o desafio para você nessa manhã é viver conforme o padrão de Deus descrito nesse texto. Se Cristo te alcançou, o desafio é você tratar as pessoas do outro sexo como Deus espera, a se casar e ter filhos da maneira de Deus, a lidar com o sexo da forma com que Deus planejou e a cuidar da natureza para Deus e viver na dependência de que você depende, na consciência, perdão, de que você depende de Deus. E não só isso, mas pregar para o mundo essa verdade absoluta. Não existe relativismo. Deus é a verdade. Ele é o nosso Criador. E esse que nós lemos no texto é o padrão de vida que todos os seres humanos foram criados para ter.
Então você não pode acreditar na mentira de que o que a Bíblia ensina é só verdade para os crentes, porque isso não é verdade. A Bíblia mostra a única verdade. Só a felicidade verdadeira dentro do padrão de Deus. E nós precisamos viver isso e ensinar isso para as pessoas. E se a sua vida, mesmo como crente, ela não tem alcançado essa plenitude da alegria em Deus, é porque é bem provável que você não tenha vivido ou não tenha buscado viver conforme o jeito de Deus. Lembra que a bênção está naquilo que Ele disse? Viva dessa maneira e você será abençoado. Se você não tem experimentado vida plena e alegria em Deus, é porque você não está vivendo conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não falha. Então, se na sua vida você não tem sido abençoado pela obediência, é porque sua obediência tem falhado. E não é a palavra de Deus que tem falhado. A pergunta que você deve fazer nessa manhã é: eu tenho mesmo cumprido o que a palavra diz? Ou eu só quero mudar, mas eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, do meu jeito? Mas se você não consegue ver essas verdades que nós vimos nesse texto, se você não consegue perceber que o mundo ao seu redor está caminhando à destruição, se você não consegue ter absolutos na sua vida, se você não consegue enxergar a Deus na criação, então você precisa saber que o seu destino é a perdição. Na verdade, a sua vida não é vida, é subvida. Você não foi criado simplesmente para sobreviver, você foi criado para ter vida, e ter vida em abundância. Por isso o desafio é você se render a Cristo. E permitir que Ele te ensine a viver corretamente. Permitir que a palavra de Deus mude a sua forma de ver o mundo. Permitir que o Senhor controle as suas atitudes. E você vai ver que nós fomos criados para mais do que esse mundo ensina. E você vai ter esperança de que um dia o sofrimento vai acabar. Porque nós vamos voltar ao ideal de Deus, novo céu e nova terra. Eu ouvi uma música ontem com a minha esposa que a mulher falava: eu tenho saudade do céu. Só se ela foi para o céu e voltou para a terra, porque nós nunca fomos para o céu. Nós temos saudades do paraíso. O céu será algo muito melhor do que o paraíso. E um dia Cristo virá para acabar com essa nossa saudade e nos dar um novo céu e nova terra. A grande verdade absoluta e não relativa para o homem, descrita em Gênesis 1, 26 a 31, é o seguinte, um resumo. O ideal de Deus para a humanidade, criada conforme a sua imagem, é que primeiro, espalhe esta imagem por toda a terra. Segundo, que esse homem criado à sua imagem domine a criação para Deus, sem se esquecer de sua dependência do Criador.